Qual foi o benefício que Jair Bolsonaro teria dado à Arábia Saudita em contrapartida a isso que a Polícia Federal está sendo tratada como um caso de corrupção? Qual foi a contrapartida? A Controladoria Geral da União apontou que foi cobrado um preço abaixo do mercado na venda de uma refinaria na Bahia à empresa de Abu Dhabi, que pertence à família real dos Emirados Árabes. O negócio foi fechado em 2021 pelo governo Jair Bolsonaro. Fala, seus mal diagramados, todas as histórias de falcatruas que envolvem a família têm características de comédia pastelão. Embora esteja mais do que comprovado que os integrantes do clã são pilantras convictos, o envolvimento deles em crimes sempre gera desdobramentos patéticos. Na tarde da última segunda-feira, 8 de julho, o Supremo Tribunal Federal retirou o sigilo do inquérito da Polícia Federal que apurava as joias vendidas por Bolsonaro, e os detalhes reforçam o que sabemos desde a confirmação do caso das rachadinhas em 2018. O ex-presidente é corrupto, e todo o seu entorno é composto pelos estelionatários mais amadores já vistos na história de um país reconhecido internacionalmente por reunir o melhor material humano nesse segmento. Os documentos revelados desmontam a tese que a defesa tentava emplacar desde o início, que consistia em apontar que Bolsonaro não estaria ciente da negociação das joias. Prints de conversas entre Jair e Mauro Cid provam que ele acompanhava bem de perto as vendas, inclusive sendo informado em tempo real sobre um leilão norte-americano no qual foi vendido um kit rosé que continha anel, abotoaduras e um terço, todos confeccionados em ouro e recebidos pelo então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, em viagem à Arábia Saudita. Para confirmar o recebimento das informações, Jair mandou a mensagem selva, que no jargão militar significa algo como "tá ok?". Ao todo, foram desviados itens no valor de 6.800.000. Além do kit negociado em leilão, foram vendidos ainda um relógio Rolex e um kit de joias Chopard. O inquérito aponta que parte dessa grana teria sido entregue em espécie para o próprio Bolsonaro. Lorena Cid, pai de Mauro Cid, afirmou ter dado $68 mil nas mãos de Jair, dinheiro que foi usado para custear a permanência dele nos Estados Unidos nos primeiros meses de 2023, quando fugiu do Brasil para não passar a faixa para o Lula e realizou o turnê para Brasileiro Ilegal na Flórida. O que também justifica por que Bolsonaro conseguiu passar todo aquele tempo almoçando diariamente no KFC e realizando compras na Target sem mexer nas próprias contas bancárias. Nada mais indicado para reintegrar dinheiro sujo na economia formal do que movimentá-lo apenas em espécie. Quem é da milícia sempre soube disso. E a certeza da impunidade de que se perpetuariam no poder deu margem para que eles fossem bem pouco cuidadosos no desvio das joias. Parte desse acervo sequer foi registrado. Quando algum integrante do governo recebia joias caríssimas, ele simplesmente metia na bolsa e levava para casa, como se tivesse recebido uma agenda, uma garrafa térmica e uma caneta depois de participar de uma palestra qualquer. Mas quando o item chegava a ser registrado pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica, o órgão desconsiderava o alto valor de mercado para tornar os itens de uso personalíssimo, facilitando a revenda posterior nos Estados Unidos, o que não pode ser feito desde 2016. A forma como as joias foram levadas para fora também surpreende pela extrema cara de pau dos envolvidos. Aos 45 do segundo tempo do fim do seu mandato, Bolsonaro usou o avião presidencial para enviar as peças para o exterior, mostrando que ele tentou levar vantagem até o fim, já que a derrota na eleição era irreversível, que ao menos levantasse uma graninha extra na OLX dos gringos. Com essas informações, a defesa mudou de rota e diz agora que Bolsonaro até se envolveu mesmo, mas que isso não é crime, já que o mito poderia ter ficado com essas joias. Se podia, então é complicado compreender por que Fred Wassef, advogado do ex-presidente, participou de uma operação de recompra das joias quando o TCU determinou devolução dos objetos ao acervo da presidência, e por que, por exemplo, Mauro Cid apagava
todas as mensagens no Zap Zap sobre as negociações dos itens. Só que, como se trata desses paspalhos, é óbvio que eles deixariam rastros e cometeriam todo tipo de trapalhada incriminatória no meio do caminho. Cid, por exemplo, deixou registrada a conversa com Marcelo Câmara, então assessor do presidente, sobre o medo do esquema ser descoberto. Comprovando que é uma falácia da inteligência superior dos militares de alto escalão, o pai de Mauro Cid tirou foto de 2 esculturas recebidas também do governo da Arábia Saudita e não se atentou para o reflexo dele, que aparecia no vidro, num episódio típico de idoso tendo dificuldade com tecnologia. Pior de tudo, essas esculturas nem geraram interesse no mercado de joias americano, que rejeitou as peças por não serem de ouro. Se queimou por 2 itens que qualquer um compraria por R$100 em feirinha de artesanato de shopping center. A participação de Wassef, no entanto, merecia ser reconstituída numa esquete de humor com participação do Marcelo Adnet. Ao ir para os Estados Unidos ajudar no resgate das joias, o advogado ficou incomodado por ser reconhecido pelo gado e chegou a se esconder atrás de um poste, como se fosse possível desaparecer completamente na multidão, tendo 2 metros de altura e a circunferência abdominal equivalente ao tamanho de um Ford Ka. Ele chegou a desabafar para a namorada sobre a situação na época. Era assim, um bolinho de gente lá tirando foto com ele, outro comigo. Foi a coisa mais louca que vi na minha vida. Isso porque eu estava do outro lado da calçada, escondidinho, atrás do poste para não ser visto. Mas não teve jeito. Para voltar ao Brasil, o Wassef exigiu poltrona em que pudesse colar a cabeça na fuselagem para não ser visto na fileira do corredor. Imagina sustentar que não há nada de errado no caso quando o próprio advogado praticamente fez um esforço sobre-humano para ficar invisível em público. O caso gerou repercussão imediata. Jair se posicionou no Twitter com os recursos esperados. Citou Adélio Bispo e meteu "mas e o Lula, hein?" para insinuar que o presidente atual teria cometido crime igual ao ficar com um relógio Piaget recebido no primeiro mandato e que ele tem até hoje. Só senti falta de uma citação sobre Celso Daniel, mas em breve deve rolar. A mídia bolsonarista tentou contemporizar da mesma maneira. Sabujo, oficial do ex-presidente, Augusto Nunes, comentou que 7 milhões não pagam nem metade das viagens do Lula e da Janja. As joias do Bolsonaro não pagam metade de um fórum de Lisboa. Metade. As joias do Bolsonaro não financiam 1% das viagens do Lula e da Janja. Augusto Nunes só esqueceu que as joias valem 3 vezes mais que o triplex do Guarujá, que ele passou anos denunciando como se fosse o maior escândalo da história política brasileira. Mais do que isso, a mesma ala da imprensa que passa pano para esse crime é a que chega a babar de ódio ao pedir prisão perpétua de ladrão de celular. Eduardo Bolsonaro também deu entrevista para defender o pai e dizer que ele não precisaria fazer isso, pois está muito satisfeito com o seu relógio Casio G-Shock. Ele é uma pessoa desapegada, é uma pessoa simples, ele não necessita desses recursos. Ele está muito bem com o seu G-Shock no braço. Acredito mesmo que seu pai não queira um Patek Philippe e prefira um relógio mais colorido, de borracha, que tem muito a ver com a cafonice dele. É verdade também que teu pai não é muito ligado em itens sofisticados. O que ele curte de verdade é a grana que essas joias podem render. Se não gostasse desse dinheiro, ele não tinha empenhado um esquema para vender tudo na maciota lá nos Estados Unidos. Ao menos, o Brasil tem muita sorte que esse bandido do Bolsonaro é ruim de serviço, viu? Bomba na adutora do Rio de Janeiro. Falhou. Minuta do golpe. Fracassou. Projeto de matar milhões de pessoas na pandemia para aliviar a Previdência. Interrompido pela vacinação. Atentado do 8 de janeiro. Terminou com uma cambada de desqualificados na jaula. E ele se engana ao pensar que, se for para a jaula também, se tornará mártir como Lula. No máximo, uma dúzia de desocupados ficará cagando na sacolinha em uma barraca de camping na frente da Papuda para fazer vigília. E olhe lá, viu? É isso aí,
galera, para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram, e posso fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram. Sigam a gente por lá, não deixem de conhecer nossos novos modelos de camiseta no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que não veem nada demais com a venda de 7 milhões de reais em joias recebidas como presente, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.